Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Assalamu alaikum, que a paz seja convosco. Claro que o Alcorão, para ter sua validade religiosa e seu valor espiritual, como foi revelado em árabe, permanece no idioma árabe. O que não quer dizer que ele está incompreensível, pois existem traduções do Alcorão Sagrado para a língua portuguesa. Existem essas traduções, uma das mais antigas e uma das melhores, o significado dos versículos do Alcorão Sagrado. Existimos também outra tradução, os significados do nobre Alcorão. É através dele que você, em língua portuguesa, irá conhecer o que fala o Alcorão, o que trata do Alcorão. Veja, por exemplo, no Alcorão Sagrado, fala a história do profeta José, capítulo 12 do Alcorão. Não traz os detalhes da vida de José, mas traz a moral da história, o que Deus quis passar para nós através da história do profeta Moisés, do profeta José, do profeta Abraão, do profeta Lote. O Alcorão trata de assuntos sobre paraíso, inferno, julgamento, dia do juízo final. Existe também no Alcorão Sagrado aquilo que nós chamamos de milagres científicos do Alcorão. O Alcorão, há mais de 1400 anos atrás, traz para nós alguns milagres, algumas descobertas científicas que somente nossa época moderna conseguiu descobrir. Por exemplo, no Alcorão fala um versículo: Maraj al-Bahrain yaltaqiyan, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Um versículo revelado no Alcorão ao profeta Muhammad, na Arábia, no deserto da Arábia. Um versículo que diz que Deus faz dois rios andarem junto, mas eles não se encontram. Significa quando o rio de água doce encontra com o rio com o mar, que é água salgada. No Alcorão também fala das constelações, fala das estrelas, fala do céu, fala da lua. E o Alcorão fala muito, muito da água. Tanto que essa palavra água no Alcorão é mencionada mais de 120 vezes. Onde no Alcorão fala وَجَعَلْنَا كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ مِنَ الْمَاءِ. Ou como Deus diz, fizemos de todas as coisas vivas, vivas, a água. Deus extraiu da água as coisas vivas e faz todo ser vivo depender da água. O Alcorão também fala وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا. E fizemos do céu como se fosse um teto. Ou seja, o Alcorão é um livro da atualidade. O Alcorão é um livro que trata de assuntos pessoais, religiosos, doutrina. O Alcorão fala da ciência. O Alcorão fala dos povos passados, povos futuros. E o Alcorão fala do presente. Tenham acesso ao Alcorão Sagrado na língua portuguesa. E o versículo que o Alcorão começa dizendo: Louvado seja Deus, o Senhor dos mundos. E a última palavra do Alcorão é: diga, peço proteção em Deus, o Senhor dos humanos. Deus é o Senhor dos humanos, Deus é o Senhor dos mundos. Conheça o Alcorão em língua portuguesa. Assalamu alaikum. Stornoway foi em grande parte poupada da Revolução Social que vem sacudindo a Grã-Bretanha desde a Segunda Grande Guerra. Isso ajuda a explicar os sentimentos dos muçulmanos da ilha. Na Inglaterra, a situação é muito diferente. Bury, perto de Manchester, é um exemplo típico do que acontece na atualidade.
Aqui, a identidade muçulmana tende a se fixar, reproduzindo os traços comuns aos imigrantes. Hello, Elaine. Evelyn. How are you? Fazal Wadud, um comerciante do Paquistão, dirige um café para trabalhadores e exerce religiosamente o dever muçulmano de hospitalidade. Na verdade, o nome de Fazal é muito apropriado. Wadud significa aquele que dá amor, um dos atributos divinos. Mas Fazal não espera que os fregueses saibam isso. Preferem chamar-me David. Fica mais fácil de pronunciar, entende? Os deficientes mentais, gostam de vir aqui e são sempre bem recebidos. Ficam felizes porque são bem tratados e voltam sempre. Às vezes, recebo assistentes sociais que me perguntam sobre algum cliente. Ele está bem, dizem. Sim, respondo. Estão felizes aqui. Considero a Grã-Bretanha como um lar. Sou um cidadão britânico e gostaria de ficar aqui até morrer. Em 32 anos, nunca fui agredido por questões raciais. Nenhum problema de agressão. Eu não tenho nada contra eles, são boa gente. Eles são bons comigo e eu com eles. Fazal se considera em casa na Grã-Bretanha. Mas será que ele não está sendo muito otimista? Sua mulher e suas filhas, elas sobem, fritam batatas, mas nunca vêm aqui. Ficam lá atrás, você só consegue vê-las quando querem uma chave ou algo assim. Então elas colocam o véu, para que não possamos vê-las. Uma bobagem. Andarem com esses véus. Olha, eu não entendo. Quero dizer, no meu modo de ver, eles deviam fazer como nós. Sabe o que eu quero dizer? Se fôssemos nós a ir até lá, faríamos do jeito deles. É claro que aquela moça não sabe que na época do domínio britânico no subcontinente, o povo dela não só vivia como se estivesse na Inglaterra, mas queria também que os muçulmanos vivessem como eles. De lá para cá, alguma coisa mudou, mas não tudo. Ele só fecha 2 vezes ao ano. E esse é o nosso Natal, não o dele. Ele fica orando e todos os outros trabalhando, sabe? Os muçulmanos mais velhos, como Fazal Wadud, estão agradecidos por estarem aqui e tentam se ajustar a todo custo. Já a geração seguinte está menos disposta a fechar os olhos diante das dificuldades e preconceitos que enfrenta, como o filho de Fazal, que cuida de um salão de diversões em cima do café do pai. Nur cresceu na Grã-Bretanha. Ele não conheceu outro país. Ao se sentir excluído como britânico, seu único recurso foi a identidade muçulmana, não a paquistanesa. Eu acho que eles não gostam muito dos muçulmanos. É o que eu penso. Eu não me sinto aceito, porque desde que chegamos a esse país, muitos ingleses insistem em se referir a nós com desdém, como os Paki, coisas assim. Pakis and things like this, and the English lads, we don't mix with them. Você sabe como são os jovens ingleses. So that's why they don't like Não nos misturamos com eles, talvez por isso não gostem da gente. Além disso, somos religiosos, muçulmanos. Eu acho que isso os afasta ainda mais. Really, our father came because Deixaram-nos vir para esse país para trabalhar. Nosso pai, quando veio para cá, faz muito tempo, queria uma melhor qualidade de vida para nós, sem com isso deixar de ser muçulmano. Mas à medida que fomos crescendo, fomos nos misturando com os ingleses. Meu irmão, por exemplo, namora uma garota inglesa. So we're beginning to sort of mix with the English. Like my brother, for instance, going out with the English girls. Assimilação ou integração, eis o grande enigma para as comunidades minoritárias. A maioria dos paquistaneses quer se integrar à sociedade britânica como muçulmanos. Entretanto, muitos acham que só serão aceitos caso assimilem totalmente o modo de vida inglês. Algumas pessoas entendem que essa é uma enorme ameaça a tudo que acreditam. Para elas,
a única opção é voltar para o seu país. 2/3 dos muçulmanos britânicos vieram do sul da Ásia. Saleh Khana, no Paquistão, tem fortes laços com a Grã-Bretanha. Esses fiéis são da tribo Patani, de tradição guerreira. A origem de sua pequena cidade está ligada aos acampamentos do exército britânico que alistou os Patanis na época da Índia Britânica. O cemitério de Saleh Khana parece um mapa do mundo. As pessoas voltam para serem enterradas aqui, de lugares tão distantes como a Grã-Bretanha e o Brunei. Para os Patanis, a identidade tribal e o sentimento de honra vêm à frente de qualquer consideração. Depois de morar mais de 14 anos na Inglaterra, comecei a refletir e decidi que o mais acertado seria retornar à minha cidadezinha natal. Tomei essa decisão quando percebi que a minha família estava se ocidentalizando demais, assistindo muito à TV, frequentando clubes modernos. E fiquei sinceramente preocupado. Eles estavam até querendo trocar seus tradicionais nomes muçulmanos para outros ingleses como Tony. Esse é o meu irmão. Está ficando velho. É mais novo do que eu, mas comparado a mim, parece muito acabado, entende? Fico até feliz de vê-lo assim, sabe? Ele está um pouco mais religioso. Antes não era assim. Mudou. Mudou muito. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموت ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد. Os irmãos Fazal e Rimol Vadud fizeram suas escolhas. Os filhos de Fazal não têm opção, devem achar um modo de ser britânicos. Mas a geração do meio tem um pé em cada país e em cada cultura. Esse é o genro de Fazal, Harun. A terra aqui, o cemitério, é como um imã. Um dia morreremos. E então, vamos ceder ao apelo dessa terra. É aqui que seremos enterrados. Quando chove, é torrencial. Quando não chove, ficamos de 6 a 9 meses sem uma gota d'água, em plena seca. Mas quando começa a chover, é chuva mesmo. O cheiro da terra iluminada pelo sol depois de molhada pela chuva, já sentiu? É muito bom. Mistura o aroma de folhas, de verde, de terra molhada. A família Vadud não é só de típicos muçulmanos paquistaneses. Eles vieram de uma região tribal e sua cultura e tradições reforçam os laços de lealdade de maneira forte e constante, assim como o Islã. Na Inglaterra, o Islã os aconselha a viver de acordo com a lei britânica, assim como a de qualquer país que respeite a liberdade religiosa. Embora possam aplicar a Sharia, a lei islâmica em particular, não é difícil imaginar o impacto dessa contradição em suas vidas. Certa vez, um membro do parlamento britânico disse que estávamos tentando construir uma nação dentro de outra. Não concordo com a opinião. Eu, por exemplo, vim do Paquistão para viver aqui. Servirei este país até morrer. É impossível negar a influência e o impacto dessa escolha sobre mim. Mudei muito. Se ainda estivesse no Paquistão, estaria rezando 5 vezes ao dia. Seria alguém bem diferente de quem sou aqui.
Ao contrário de Harun, a próxima geração de muçulmanos britânicos não tem outro país natal. Não são mais paquistaneses e tampouco inteiramente britânicos. Assim, só o Islã lhes dá identidade. Eles acham injusto que o governo não financie as escolas muçulmanas, nem que autorize oficialmente os muçulmanos a tirarem folga nas suas festas tradicionais. Uma vez que a Grã-Bretanha é seu país também, eles querem que o Islã seja reconhecido como outra religião britânica. Quando as pessoas entenderem o que realmente é o Islã e deixarem de pensar nele como uma diabólica ideologia do Oriente que está tentando conquistar o Ocidente, quando enxergarem a beleza e a paz que existe na prática do Islã, aí elas não se oporão mais. Desaparecerá a ideia de ameaça. Não me acho diferente dos outros britânicos que cresceram aqui, vivem aqui, são da terra. Nesse sentido, acho que ninguém fez favor algum ao permitir que eu esteja aqui. Acho que tenho muito a oferecer para esse país. Ele tem muito a ganhar comigo. Isso nada tem a ver com obrigações e favores. Como muçulmana, acho que temos que exigir nossos direitos, mas existem muitos modos de pleitear esses direitos. Não saímos por aí ameaçando as pessoas ou fazendo demonstrações. Existem outras maneiras. Por exemplo, eleger pessoas que nos representem no parlamento, defendendo o nosso ponto de vista e nossas reivindicações. O parlamento pode nos representar. Somos parte, uma parcela dessa sociedade. Nós não tentamos forçar nada, pois isso não é o Islã. O Islã é a aceitação dos desejos de Deus. Se você não aceitar a vontade de Deus, não é muçulmano. Obrigar alguém a aceitar a ideologia não significa convertê-lo, nem encorajá-lo a praticar o Islã. Isso é pura mentira e algo inaceitável para o Islã. No Islã não há lugar para nacionalismo. Eu me considero muçulmana, não inglesa muçulmana ou paquistanesa muçulmana. O nacionalismo pode se transformar numa espécie de divindade. Meu país contra o seu, como foi na Guerra do Golfo. Então, eu não me identifico em termos de nacionalidade, somente como muçulmana. No Islã verdadeiro, não há espaço para identidades nacionais separadas. Aqui, talvez pela primeira vez em suas vidas, esses peregrinos a Meca não estarão divididos por raça ou nacionalidade. Mas ao voltar para casa, a maioria estará diante de um mundo no qual a divisão nacional é uma realidade sempre presente. Na Índia, algumas pessoas duvidam que os muçulmanos possam ser leais ao Estado. Na Inglaterra, há quem julgue os muçulmanos pelo apoio que dão ao time nacional de cricket. Outros ainda voltarão para países onde, até pouco tempo atrás, não se lhes permitia a manifestação de sua identidade islâmica. Estamos no Dagestão, no Cáucaso, a sudoeste da Rússia. Os peregrinos que estão voltando do Hajj ocuparam o aeroporto para dar graças a Deus num espontâneo ritual sufi. Na época do comunismo, essas pessoas teriam perdido o emprego, a liberdade e até as suas vidas.
Aqui, durante mais de 70 anos, o Islã esteve banido até nas regiões mais remotas. A lei de Stalin era mantida à força. Como caucasiano, ele sabia que essas aldeias da montanha tinham uma longa história de resistência às regras russas. O ânimo deles tinha de ser quebrado. Ele disse, você pode imaginar alguém que não fique triste se seu pai está inválido, seus parentes mortos e ele mesmo transferido para um lugar estranho, de língua estranha, obrigado a sobreviver ali? Então ele responde, é claro que eu fiquei triste. E como ele sobreviveu? Como organizou sua vida? Foi Deus, foi Allah quem ajudou. O interior de Daguestão, montanhoso e inacessível, impediu que os comunistas controlassem totalmente a região e o povo. O Islã sobreviveu e até floresceu em refúgios secretos. A vila de Gudfen tem agora 30 mesquitas. Mesmo durante os anos de Brezhnev, muitas casas exibiam inscrições árabes. Quando Gorbachev subiu ao poder, a liderança muçulmana do Daguestão considerou que era chegado o momento de reafirmar sua fé e protestar contra os maus-tratos. Eles conseguiram arruinar, se não destruir, toda uma geração de brava gente do Daguestão. A perseguição foi planejada e teve início com meu povo. Os bons arabistas com ascendência popular foram os primeiros a serem liquidados, mortos. Sem liderança, a grande massa popular analfabeta foi facilmente manipulada e afastada do Islã. Mudou quase tudo em nossa vida e cultura, quase tudo foi destruído. 1.600 quilômetros a leste, na Ásia Central, o processo de reafirmação da identidade islâmica está longe de ser pacífico. No final de 1992, uma violenta guerra civil explodiu na recém-independente República do Tajiquistão, entre a Aliança Democrática Islâmica e o ex-presidente comunista Nabiev, visto aqui. O problema começou naquele verão. Minha profissão é motorista e sou da cidade de Kulab. Meu irmão, um bom e pacífico muçulmano, estava orando na mesquita quando atiraram nele sem piedade, a queima-roupa. Na manhã seguinte, capturaram meu filho, que estava fora, visitando alguns parentes. Eles o pegaram, espancaram e depois arrastaram para casa. Ele ainda me olhou. Dispararam uma rajada nele quando chegaram à minha porta. Depois outra e mais outra. Então, eu fugi de Kulab. Longe de serem fundamentalistas ou representarem uma ameaça fundamentalista, as autoridades religiosas Tajik têm como prioridade estabelecer um Estado democrático e, eventualmente, uma Constituição Islâmica. Nessa manifestação, o imã da mesquita de Dushanbe está explicando aos presentes o que pretendem as autoridades religiosas. Irmãos, diz ele, não construiremos um Estado Islâmico em 5 anos. E aqueles que temem a chegada de um Estado Islâmico como uma ameaça à liberdade, saibam que ele será criado pela lei e não pela força. Só quando tivermos um mínimo de 70% de apoio popular, discutiremos o Estado Islâmico. Mas isso levará 50 anos ou mais. Portanto, os que temem o advento de um Estado Islâmico podem descansar em paz. Provavelmente não será para eles, nem irá acontecer na sua época.
درباره دولت اسلامی جامعه اسلامی گپ زدن ممکن است لکن تا این روز رسیدن به فکر من 30-50 سال در کار است. Minha impressão é a de que a população da Ásia Central quer evitar um novo levante político. Pretende apenas liberdade para restabelecer suas tradições suprimidas, sua cultura proibida e fazer ressurgir sua fé, quase, mas não totalmente, esquecida. É tão grande a necessidade de expressão religiosa que os comentários sobre a prática de alguns rituais não islâmicos são amplamente ignorados. Estamos no santuário de Bahauddin Naqshband, uma das figuras mais veneradas do Islã na Ásia Central. Seus ensinamentos ajudaram o povo da então União Soviética a sobreviver durante a longa noite. Agora, a população da Ásia Central está, aos poucos, lenta e cuidadosamente, tentando redescobrir a sua herança cultural e espiritual. É um dever de fé alimentar os peregrinos do santuário. Um jovem recita o Corão. Fiquei impressionado. Como foi possível preservar a identidade muçulmana durante os 70 anos de ateísmo comunista? Perguntei onde o garoto havia aprendido o Corão. Ele respondeu que o avô havia ensinado secretamente. Orgulhoso, o velho observava o neto. Na sua lapela, vemos um sinal inconfundível da lealdade dele ao Estado soviético. Ainda assim, o Corão foi o meio que encontrou para resistir ao controle de sua mente pelos comunistas. Esta lembrança da Ásia Central guardarei para sempre.